Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por estar na Tua presença. Ministra aos nossos corações, Pai, a Tua vontade, o que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém? Hoje nós iremos meditar em uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração já de um tempo. E a mensagem que Deus me deu hoje está em Ezequiel, capítulo 12 e capítulo 13. Apenas alguns versículos do 12 e alguns do 13. Ao ler essa mensagem que Deus me deu pela madrugada, eu despertei pela madrugada para orar. Na verdade, o Senhor me despertou. E o Senhor me deu essa mensagem e eu me lembrei da mensagem que Deus me deu no dia 31 de dezembro de 2024, perto da virada do ano. Faltava um pouco tempo para a virada do ano, né? Se ouviam uns fogos. E o Senhor me deu uma palavra e eu esperava uma palavra. Eu pedi uma palavra ao Senhor para o ano de 2025. Se Ele quisesse me revelar, né, algo que Ele quisesse que eu ministrasse sobre o ano que estaria para iniciar, que iniciou, né, 2025. E a palavra não foi a palavra que eu esperava uma palavra de bênção, uma palavra de boas novas, uma palavra boa, uma palavra que nós consideramos boa, né? Porque a palavra de Deus é boa em todo tempo. Até a repreensão de Deus é boa. Porque se Ele repreende é porque nós merecemos ser corrigidos. Porque se Ele repreende é porque estamos indo por um caminho que leva para a morte. Porque se Ele repreende é porque temos feito aquilo que é mal. O Senhor não vai repreender, o Senhor não vai falar uma palavra de juízo sobre alguém que tem andado no caminho reto, fazendo aquilo que é bom, fazendo justiça, a justiça, né? Deus, Ele é justo, Ele é santo e Ele não quer nos destruir, Ele não quer o mal. Antes Ele quer que nós andemos fazendo aquilo que é bom, Ele quer beneficência. E quando há tamanha maldade, iniquidade, quando chega na tolerância, né, de Deus, porque Deus, Ele é tardio no irar-se, mas chega ao ponto em que é o basta de Deus, em que Ele diz, olha, agora é o tempo do juízo, porque eu já avisei, eu já chamei ao arrependimento e não houve correção, porque não ouviram, não deram ouvidos à minha voz ou aos mensageiros que eu enviei. E aí chegou o tempo do basta. E quando eu pedi a palavra em 2025, eu tô fazendo esse resumo, eu entendi que chegou esse tempo para o Senhor, de juízo. E o Senhor me chamando a anunciar para quê? Para que haja o arrependimento enquanto há tempo. Porque Deus não tem problema em voltar atrás na palavra dele, de juízo sobre uma cidade ou sobre uma nação, se esse lugar, se essas pessoas verdadeiramente se arrependerem e abandonarem os maus caminhos. Aqui em Ezequiel capítulo 12, a partir do versículo 21, foi a mensagem que Deus me deu para esse dia, está assim. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, você ouviu o provérbio que citam em Israel? O tempo passa e as profecias dão em nada. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor soberano, acabarei com esse provérbio e logo vocês deixarão de citá-lo. Agora anuncia-lhes, chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. Porque eram ditas profecias e elas não haviam até determinado momento se cumprido. Então começaram a dizer, olha, não foi feita a profecia? O tempo está passando, cadê a profecia? Só que Deus disse, agora basta. Chegou o tempo do cumprimento das profecias. Não questione ao Senhor, não duvide.
do que Deus falou que vai fazer. Se Deus falou que vai fazer, e se é uma palavra de juízo, antes se arrependa enquanto há tempo. Enquanto Deus ainda não derramou do juízo dele, porque quem pode suportar a ira de Deus? Que possamos nos arrepender. Que essa nação, a nação brasileira, se arrependa das maldades, se arrependa da idolatria, se volte para o Senhor, abandone os maus caminhos e se arrependa enquanto há tempo. Vou continuar. No versículo 26 diz: Então recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, o povo de Israel diz, ele fala do futuro distante. Levará muito tempo para que as suas visões se cumpram. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, não haverá mais demora. Agora cumprirei todas as minhas palavras. Eu, Senhor soberano, falei. Não haverá mais demora. O que Deus decidiu fazer, Ele vai fazer. O que Deus tem ministrado ao meu coração é que Ele fará separação daqueles que o temem e dos que não têm o temor do Senhor, não amam ao Senhor. Ore pela sua casa, pela sua família, para que Deus venha guardar, para que o anjo da morte não entre. Porque o Senhor fará separação. Assim como houve separação no Egito, que houve as 10 pragas, e a 10ª praga, o anjo da morte, ele passava, mas as casas que tinham nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrava e não matava o primogênito. Coloque a tua casa perante o Senhor, apresente ao Senhor, peça que o sangue de Jesus seja sobre a tua casa, sobre a tua família, para que o Senhor te guarde de todo mal. Porque aqueles que temem ao Senhor e buscam ao Senhor verdadeiramente serão guardados por Deus. Mas aqueles que não creem, aqueles que duvidam, aqueles que dizem, olha, dizem de juízo de Deus, dizem que vai vir o juízo e a destruição, mas cadê? O Senhor está dizendo, não haverá mais demora. Se arrependam, peçam a misericórdia de Deus. Para finalizar, o Senhor também me falou no dia 31 de dezembro de 2024. Se você quiser, você pode procurar nos vídeos, tá com a data, bem no título, então vai ser fácil encontrar no meu canal. Sobre o julgamento também dos profetas, dos falsos profetas. E nessa palavra também fala sobre o julgamento dos falsos profetas. No capítulo 13 do versículo 1 diz, Então recebi essa mensagem do Senhor, Filho do homem, profetize contra os falsos profetas de Israel, que falam o que lhes vem à mente. Diga-lhes, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, que a aflição espera esses profetas insensatos, que seguem a própria imaginação e que não viram coisa alguma. Ó povo de Israel, seus profetas são como chacais no meio de ruínas. Não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam a nação, para que permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. Em vez disso, anunciaram visões falsas e fizeram previsões mentirosas. Dizem, esta mensagem é do Senhor, embora o Senhor jamais os tenha enviado. E, no entanto, esperam que as palavras que profetizam se cumpram. Acaso não são falsas suas visões e mentirosas suas previsões? Se vocês afirmam, esta mensagem é do Senhor, quando nem sequer falei com vocês. Portanto, assim diz o Senhor soberano, porque suas palavras são falsas e suas visões mentirosas, eu me colocarei contra vocês, diz o Senhor soberano. Isso acontecerá porque esses profetas enganam meu povo, dizendo, tudo está em paz.
quando não há paz alguma. Foi essa mensagem que o Senhor me deu no dia 31. Profetas, falsos profetas, que profetizam engano, profetizam paz, quando não é isso que Deus tem dito. Falam de coisas que Deus não falou, dizendo que é no nome do Senhor. É muito sério isso, gente. Se você quer falar algo da parte de Deus, verdadeiramente busque ao Senhor e fale o que Ele te entregar. O que Ele não entregar, não fale. Fale o que Ele te entregar. Sabe, Deus, Ele está acessível a todos os que creem e receberam Jesus como Senhor e que verdadeiramente o buscam em espírito e em verdade. E Ele vai se revelar, na medida que Ele quer se revelar a cada um de nós. Mas quando pessoas mal intencionadas começam a usar o nome do Senhor para ter ganhos, para agradar ao ouvido de pessoas, para ganhar mais seguidores, isso é muito sério, gente. É muito sério. E o Senhor diz que Ele virá com juízo sobre estes. Capítulo 13 ainda, versículo 10 diz: isso acontecerá porque esses profetas enganam meu povo, dizendo: tudo está em paz, quando não há paz alguma. É como se o povo tivesse construído um muro precário e esses profetas o cobrissem com cal. Diga aos que passam cal que o muro logo cairá. Uma forte tempestade virá, e grandes pedras de granizo e ventos impetuosos o derrubarão. E quando o muro cair, o povo dirá: o que aconteceu com o cal que vocês passaram? Portanto, assim diz o Senhor soberano: destruirei esse muro com ventos impetuosos de indignação, com forte tempestade de ira e com pedras de granizo de fúria. Despedaçarei seu muro coberto de cal até os alicerces, e quando ele cair, esmagará vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Enfim, satisfarei minha fúria contra o muro e contra aqueles que o cobriram com cal. Em seguida direi a vocês: o muro e aqueles que o cobriram com cal não existem mais. Eram os profetas de Israel que anunciavam visões de paz para Jerusalém, quando não há paz alguma. Eu, Senhor soberano, falei. Eu me lembrei de um sonho que Deus me deu. Eu moro no Rio de Janeiro e eu sonhei no final do ano que eu estava numa casa. Aqui no meu bairro não era minha casa, mas eu estava nessa casa. E eu ouvia bem alto dizendo: caiu. 3 vezes. Caiu. E o som de construção desabando. Não construa a sua casa sobre a areia. Não fale no nome do Senhor se o Senhor não falou. Construa a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Verdadeiramente queira servir ao Senhor e fazer aquilo que Ele mandou fazer. Servir, amar, não mentir. E entregar a palavra verdadeira que Deus dá. Que possamos hoje pensar sobre isso e nos voltar para o Senhor. Cada um olhe para si mesmo, sabe? Sonde o seu coração. Deus sonda corações. E você pode examinar o teu coração. Examina o teu coração. Vê se há algum caminho mau e se houver, coloca diante do altar, diante do Senhor e se arrependa. Porque o Senhor,
ele volta atrás no juízo quando há arrependimento. Deus, ele é misericordioso. Mas se não dão ouvidos à voz dele, se ignoram e pensam que o juízo não virá, então, como a palavra diz, não haverá mais demora. É o que o Senhor me entregou. Não tenha medo. Se você é servo de Deus, busca ao Senhor, teme ao Senhor. Apresente a tua casa diante de Deus. Não tema, o Senhor te guardará. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai. Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu entreguei a palavra que o Senhor me deu nessa madrugada. Que alcance todo aquele que o Senhor quer. Tira todo impedimento. Todo impedimento caia por terra em nome de Jesus, para fazer com que esse vídeo não chegue a pessoas ou que não suba para o YouTube. Eu oro, Senhor, para que o Senhor entregue a mensagem. Porque se o Senhor me fez falar sobre, é porque eu creio e espero que vidas se renderão a Ti, Senhor. Cairão em si e se arrependerão. Pai, assim como Jonas anunciou a destruição de Nínive e aquele povo se arrependeu. Como eu desejo, Senhor, que haja arrependimento. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Guarda os Teus, aqueles que temem ao Senhor e que o amam. Cobre com Teu sangue, Jesus, cada lar, cada família. Que o anjo da morte não venha roubar essas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus esteja contigo hoje e sempre. Essa é a mensagem que Deus me deu. E se você sentiu no seu coração de compartilhar, entregue para o máximo de pessoas possível. Porque eu creio que Deus pode voltar atrás na palavra se verdadeiramente houver arrependimento. Apresente a sua casa diante de Deus. Se purifique em Jesus. Limpe o seu coração e as suas vestes no Senhor. Nós temos Jesus Cristo. Nós podemos ir a Ele como estamos, apresentar as nossas faltas. E se realmente estivermos arrependidos, o Senhor nos limpa e nos perdoa e não mais se lembra do nosso pecado. Mas o Senhor te ama e diz: vai e não peques mais. Não volte para os caminhos maus. Siga fazendo o que é bom. E é isso, até amanhã, se Deus quiser, com a palavra que o Senhor colocar no meu coração no dia de amanhã. Tchau, tchau.